Olá, no Repórter Eco de hoje você acompanha uma viagem de ecoturismo por uma reserva de Mata Atlântica preservada no litoral do Paraná. Tem também arte urbana em defesa do meio ambiente e um projeto incentiva o uso de água de chuva para regar o jardim e lavar o chão. O movimento Cisterna Já é uma iniciativa de pessoas preocupadas em ajudar a população a enfrentar a crise no abastecimento. Uma ação em defesa dos espaços públicos. Jovens grafitam bueiros para chamar a atenção para o risco de enchentes. E um passeio pela Reserva Natural Salto Morato, uma das regiões mais belas e preservadas do Brasil. Grupos independentes propõem alternativas para driblar a crise hídrica. Uma dessas iniciativas é a do Movimento Cisterna Já, que ensina a recolher e usar a água da chuva, desde que não seja para beber ou cozinhar. A cisterna vertical de modelo arrojado, instalada por uma empresa especializada, em nada se parece com as convencionais, muito usadas na região do semiárido brasileiro, mas tem exatamente a mesma função: captar água de chuva. A dona da casa, que fica na região oeste da maior cidade brasileira, a jornalista Cláudia Visoni, envolvida em projetos de agricultura urbana, cultivo de alimentos orgânicos, agora participa de mais uma nova ação. O objetivo é ajudar o morador a enfrentar uma das piores crises hídricas da capital paulista. São Paulo tem menos disponibilidade hídrica per capita do que o semiárido. Então, assim, não adianta ter expectativa de que daqui a alguns meses essa crise vai passar. Essa crise veio para mudar muito fortemente a nossa relação com a água. Cláudia Visoni está entre os idealizadores do movimento Cisterna Já, que aposta na ideia de cada um construir a sua própria cisterna em casa. Esse movimento é feito por voluntários, não é ligado a nenhuma organização, não tem nenhuma estrutura por trás. Então a ideia da gente é passar o máximo possível de informação e tentar dar ajuda para quem quer montar a sua própria cisterna. Então, assim, algumas pessoas do movimento são da área técnica e têm dado algumas oficinas por aí. A gente coloca na página, né, que é o cisternajá.com, mas principalmente ali já está o manual de como construir uma mini cisterna. Há 10 anos, Edson Urbano, técnico em agropecuária, se dedica a projetos socioambientais de baixo custo. Ele desenvolveu um modelo de mini-cisterna doméstica que segue as normas técnicas e foi o escolhido pelo movimento. O próprio Edson ensina o passo a passo nas oficinas promovidas e divulgadas pelo Cisterna Já. E os cursos são gratuitos? A maioria são gratuitos, né? A gente faz em forma de mutirão, né? Reúne um monte de voluntários e vamos em algum lugar e construímos e ensinamos a população como fazer. O que ela vai precisar para montar essa mini cisterna, basicamente? Basicamente é tubos e conexões de PVC e um reservatório que no caso a gente usa muito a bombona, por ela ser pequena e caber em qualquer canto de um quintal, uma garagem. De quantos litros? De 200 litros é o mais recomendado. Há 5 anos, Edson tem uma mini-cisterna em casa, que garante, em época de chuva, uma economia de 50% de água. Mas ele reforça que a água da chuva nunca deve ser usada para consumo humano. Não é para beber, não é para fazer comida, não é para tomar banho. Então, só serve para lavar o chão, irrigar as plantas, na descarga do banheiro, para lavar carro, máquinas. Na página do movimento cisternajá.com tem dicas de onde encontrar o material e um manual com o passo a passo para montar a mini cisterna. No Facebook tem também o grupo Cisterna Já, que troca informações e experiências sobre a captação de água de chuva. Quem já faz parte do movimento acredita que o uso da cisterna doméstica não se resume apenas ao período de crise, e sim deve ser incorporado no cotidiano das pessoas daqui para frente para economizar a água potável.
que a gente pensa é que todo mundo vai precisar de cisterna. Escola, igreja, empresa, condomínio. Então a gente precisa começar essa transição para um novo modelo de manejo de água que tem a ver com usar as fontes locais, tem a ver com o reuso de água e tem a ver com a captação de água de chuva. Se a coisa não mudar, se o reflorestamento não voltar a estabelecer o ciclo da água, nós vamos passar por situações bem difíceis aí no futuro. Então, quem tem condições, em vez de fazer uma mini cisterna, faça uma cisterna maior. Quanto maior, melhor. Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. Uma névoa misteriosa em Marte intriga os cientistas. A descoberta foi feita por astrônomos amadores. É uma espécie de neblina que orbita o planeta e depois desaparece. Os pesquisadores trabalham com duas hipóteses. Pode ser uma nuvem de dióxido de carbono, ou mesmo partículas de água em suspensão, ou um tipo de aurora boreal, como a que acontece na Terra. Qualquer uma das teorias, se comprovada, muda tudo o que se sabia sobre a atmosfera de Marte. O Protocolo de Kyoto completa 10 anos sem atingir o objetivo inicial, de reduzir as emissões mundiais de gases do efeito estufa da Terra. Ao contrário, as emissões cresceram 16,2% de 2005 a 2012. O Pacto Internacional leva o nome da cidade do Japão, onde foi fechado em 1997. Na primeira fase, o documento da ONU definia que as nações industrializadas deveriam diminuir em 5% as emissões, tomando como base o ano de 1990 e a partir de 2008 a 2012. O protocolo só entrou em vigor em 2005, quando atingiu o número de ratificações. Novas metas foram estabelecidas para conter a elevação da temperatura na Terra até 2020. Estão em andamento as negociações para um acordo mais ambicioso que deve ser aprovado até o final deste ano, na reunião em Paris. Aguarde, porque tem mais! Conheça a Reserva Natural Salto Morato, um refúgio de aves e animais da Mata Atlântica, no Paraná. E a seguir, artistas fazem grafites em bueiros para alertar para o risco de enchentes em São Paulo. O Repórter Eco volta daqui a pouco. O grafite é considerado uma forma de arte urbana. Integrantes do projeto 6 e Meia inventaram um jeito criativo de alertar para a necessidade de manter limpas as ruas de São Paulo. Eles pintam os bueiros da cidade. Sobre uma várzea do rio Tietê, num espaço de pouco mais de 5 quilômetros quadrados, pequeno em relação a outros bairros da capital paulista, a Barra Funda fica na região oeste da cidade. Antigo reduto operário, ocupado primeiro pelos italianos que trabalhavam na linha férrea e depois por migrantes do nordeste do país, é marcado hoje pelo ritmo frenético de ocupação dos grandes empreendimentos imobiliários e pela arte urbana, que ainda resiste. Os grafites estão nas paredes, mas também ganharam forma nas calçadas, marcando os bueiros que existem por aqui. A beirada da ciclovia está cheia de nuvens. Os moradores não sabem bem por quê. Ninguém vê, eles aparecem pintados de manhã. E o senhor não sabe o que isso significa? Não sabe, até hoje não sei o que significa. Os bueiros, que servem para escoar as águas das chuvas para as galerias situadas no subsolo, são fundamentais na Barra Funda.
E o senhor estava me falando aqui que não basta limpar os bueiros. Tem que limpar as galerias, porque aqui é o fundo da bacia, que todas as águas que vêm lá de cima, se entupir, isso aqui enche tudo. Esta dupla de grafiteiros, que formou o coletivo 6 e Meia, decidiu chamar a atenção para a importância de manter limpos os bueiros para evitar enchentes, de um jeito bem humorado e criativo, usando tinta acrílica e pincel. Anderson, o São, e Leandro, o de la Fuente, nasceram no bairro e se conheceram na adolescência. Começamos a grafitar em 96, aí em 2006 nós ficamos um tempo meio ocioso porque tinha acabado a Copa do Mundo, aí ficamos olhando, refletindo sobre grafite, conversando sobre isso, e aí tivemos a ideia de fazer uma intervenção no bairro, uma intervenção que fosse diferente das paredes. Aí surgiu a ideia dos bueiros, porque é um bairro que sempre sofria muito com enchentes e tem uma quantidade enorme de bueiros. O nome 6 e Meia é uma referência aos ponteiros do relógio apontados para baixo, na marcação desse horário. O coletivo pretende direcionar o olhar dos passantes para o chão. Você acha que as pessoas olham essas intervenções nos bueiros? Algumas sim, outras não, mais as crianças, pela altura. E elas estão mais próximas do chão e as crianças normalmente é curiosa, não tem muitos filtros que o adulto vai adquirindo. Idoso também, idosos olham bastante os bueiros, assim, pelo tempo também de passeio, eles conseguem passar de forma mais tranquila. Os grafiteiros mantêm carreiras individuais, já participaram de exposições no Brasil e na Alemanha e espalharam mais de 200 obras pelo bairro. O nosso trabalho ajuda a convidar as pessoas a andar nas ruas também, porque uma rua ela só se torna violenta quando as pessoas param de andar nela. E quando as pessoas começam a caminhar mais nela, começam a tomar posse da cidade, essa cidade acaba ficando menos violenta e mais humana, porque cada um vai cuidando de um pedaço. O pouso em um cometa de um robô fabricado na Terra, assim como a passagem de um asteroide a uma distância reduzida da Terra, exacerbaram notícias e fantasias de que pode estar próxima a viagem de turistas terrestres ao espaço sideral. O asteroide passou a uma distância equivalente a 3 vezes a da Lua, mais de 1 milhão de quilômetros, mas chegou a ser perturbado em sua trajetória pelo campo de gravidade da Terra. Enquanto isso, intensificam-se as notícias sobre a preparação de viagens de turistas a outros lugares no espaço. Na Inglaterra, já há vários projetos em andamento, assim como nos Estados Unidos. Os ingleses discutem até a implantação de um espaço-porto, que começaria em 2018, de onde partiriam os voos tripulados. Mais de 30 mil pessoas em vários países já trabalham na chamada indústria espacial. E fala-se que o século XXI será para as viagens espaciais o que o século XX foi para a aviação. Também se intensificam no mundo todo as discussões sobre o chamado direito espacial. Há quem pergunte se será possível aos habitantes da Terra chegarem a outros corpos no espaço e declararem a sua soberania sobre eles. Em tese, o incipiente direito espacial diz que não. Mas há políticos que afirmam o direito dos Estados Unidos à soberania sobre a Lua, porque foram norte-americanos os primeiros que lá pousaram. Só há uma certeza: as próximas décadas serão ricas em aventuras e controvérsias sobre viagens no espaço. Chegou a hora do vídeo que a gente escolheu para você na internet.
fato ainda pouco conhecido pela ciência: a emissão de luz fria e visível por seres vivos. O fenômeno é chamado de bioluminescência. Muitos organismos marinhos, especialmente bactérias, fungos, algas, moluscos e peixes, são capazes de produzir luz própria. Uma das praias no litoral da Califórnia é um laboratório ao ar livre. Surfistas pegam onda que assume a cor azul neon, em um cenário surreal. Na verdade, este é o resultado de uma reação química produzida por enzimas dos fitoplânctons, seres marinhos microscópicos. Emitem luz como um mecanismo de sobrevivência. Um mergulho nas profundezas dos oceanos revela uma enorme quantidade de criaturas com formatos diferentes, que se movimentam e liberam efeitos luminosos, como em um filme de ficção científica. A função biológica da bioluminescência é motivo de pesquisas. Em muitos casos, parece servir como sinalização entre animais de sexo diferente. Há exemplo do que acontece com o vagalume, em que a fêmea escolhe o parceiro pela sequência de luz intermitente. Em outras espécies, a função pode ser a de atrair ou confundir uma presa. O fenômeno da emissão de luz não acontece com os animais vertebrados de vida terrestre, como os anfíbios, aves, répteis e mamíferos, e muito menos com os seres humanos. Mas estudos em andamento sobre as origens e funções desse mecanismo da natureza poderão, quem sabe no futuro, gerar o desenvolvimento de uma nova fonte de energia renovável e útil para a humanidade. E a seguir, viagem de turismo ecológico no litoral do Paraná. O passeio é pela reserva Salto Morato, um oásis de Mata Atlântica, com trilhas, cachoeiras e espécies animais só encontradas neste lugar do planeta. O Repórter Eco volta logo mais. Uma viagem de ecoturismo a uma área preservada de Mata Atlântica. Você vai visitar agora a reserva de Salto Morato, no Paraná, uma região onde é possível ver espécies raras como o papagaio da cara roxa. Rios de águas claras povoados de peixes, copas de árvores habitadas por macacos, flores que abrigam e alimentam abelhas e outros bichos. São detalhes da vida na floresta tropical. Um grande trecho do nosso país foi coberto pela Mata Atlântica exatamente como se vê aqui. Parece tudo igual, mas os tons de verde revelam a variedade de espécies de árvores. Regiões naturais como esta garantem ar puro, água de qualidade, clima ameno. A Reserva Natural Salto Morato, da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, tem mais de 2.300 hectares. É um exemplo de fragmento bem conservado de uma das regiões naturais mais ricas em biodiversidade do planeta e mais ameaçadas também. A reserva fica no litoral norte do Paraná, na região de Guaraqueçaba, reduto de pescadores, do boto cinza, dos biguás. O município tem cerca de 7.700 habitantes, está inserido numa área de proteção ambiental. Saídas de barcos são comuns entre observadores de aves para avistar o papagaio da cara roxa, espécie considerada vulnerável na lista de ameaçadas. O piloto de barco, conhecido como Catarina, percorre os manguezais com os turistas há mais de 15 anos. Tem um horário específico que eles vêm? Sim, de manhã quando amanhece o dia, né? Eles saem e à tarde é o retorno deles para ir, né? A gente está no maior fragmento de floresta atlântica, né, que existe.
E essa região é chamada de Lagamar. Ela vai do sul de São Paulo ao norte do estado do Paraná e abriga diversos ambientes, desde ambientes assim como a gente está vendo, né, bem estuarino, com manguezais, ilhas, restingas, praias, e um ambiente de continente mesmo, com bastante floresta, bem preservada. Fundamental para a vida de várias espécies. Várias, inclusive várias espécies endêmicas, como é o caso do papagaio da cara roxa, o mico-leão da cara preta, que são endêmicos dessa região que a gente está hoje. Endêmica espécie que só ocorre por aqui? Só ocorre por aqui. Em 94, quando foi criada, a Reserva Natural Salto Morato foi reconhecida como RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural. Isso significa que esta área de Mata Atlântica será conservada para as futuras gerações. De acordo com as pesquisas científicas realizadas até agora, existem quase 650 espécies de plantas e quase 600 de animais, a maioria aves, são 325. A reserva ela foi criada com 3 objetivos principais: a proteção, o uso público na educação ambiental e a pesquisa científica. A reserva recebe cerca de 8.000 visitantes por ano. É permitido até acampar, desde que seja agendado. A Trilha da Figueira, toda sinalizada, guarda um dos cartões postais da área, a árvore centenária à beira do Rio do Engenho. Foi preciso esperar passar a chuva forte, que trouxe vida à floresta, para conhecer o Salto Morato, queda d'água que dá nome à área protegida. Nem o tempo nublado diminuiu o prazer de contemplar este lugar raro, cheio de força e energia da água limpa. O que a proteção desse pedaço de Mata Atlântica tem a ver com a vida do cidadão que está lá na cidade, em São Paulo, por exemplo? Bom, a proteção desse ambiente específico, né, de Mata Atlântica, do bioma Mata Atlântica, é importantíssimo porque mais de 70% das pessoas residem sobre uma área que já foi um dia de floresta atlântica, né? Então, você preservar pedaços desse ambiente é importantíssimo para você garantir a qualidade do ar, a qualidade da água, os diversos serviços, né, que a floresta nos oferece. Se você quiser rever as reportagens, entre no nosso site. Anote os endereços na internet. cmais.com.br/repórtereco. No Facebook é só curtir a página facebook.com/repórtereco. E o programa de hoje encerra com uma frase de Nise da Silveira, a psiquiatra brasileira, discípula de Carl Jung, que humanizou o tratamento de doentes mentais. Todo mundo tem um pouco de loucura. Vou lhes fazer um pedido. Vivam a imaginação, porque ela é a nossa realidade mais profunda. A gente se encontra no próximo Repórter Eco. Até lá!